Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje a gente mergulha num material, olha, riquíssimo. É o guia O Espaço Escolar, Olhares e Práticas, lá da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Ele desafia a gente a olhar para as escolas de um jeito diferente. Né? Perceber como cada cantinho físico mesmo, do portão ao jardim, pode ser um agente educador e potente. Nossa missão aqui é investigar como é que essa arquitetura, essa organização dos ambientes na escola vão muito além de ser só um pano de fundo. Como que eles participam ativamente na formação das crianças, dos jovens. Vamos explorar essa ideia? Como é que um corredor, sei lá, um refeitório, até um banheiro, podem virar ferramenta pedagógica? Olha, o ponto de partida essencial desse guia é justamente diferenciar espaço físico de ambiente educativo. Isso é fundamental. A pesquisadora Maria da Graça Horn, que é bastante citada lá no material, ela esclarece bem isso. Um prédio é só uma estrutura, né? Ele só vira um ambiente de verdade quando as relações humanas, as emoções, a cultura daquele lugar, quando tudo isso preenche e qualifica o espaço. Quer dizer, duas escolas com plantas iguaizinhas podem ser mundos completamente distintos por dentro. Faz sentido. As pessoas transformam um lugar. Exato. E aí surge um conceito central, que vem muito da pedagogia italiana, que valoriza demais o ambiente, né? E que a Suelen Mello destaca no documento. É a ideia do espaço bem cuidado, bonito, com materiais diversos, acessíveis. Ele funciona como um segundo educador. Um segundo educador? Isso. Ele tem o poder de atrair, de provocar curiosidade, de ensinar por si só, sabe? Ele complementa a ação do professor. O ambiente vira um cúmplice da aprendizagem. Que interessante essa ideia do espaço como cúmplice. E isso parece que vai além da escola, né? Pensar sobre como um ambiente escolar é projetado faz a gente questionar os nossos próprios espaços. Trabalho, casa, espaços públicos. Como é que eles nos moldam? Nos convidam a agir de certas formas. Exatamente. E o guia amarra isso direto no projeto político-pedagógico da escola, o famoso PPP. Ah, o PPP. Sim, que é o documento que define a identidade e os objetivos da escola, né? Então o espaço físico tem que materializar esses valores, os valores éticos, políticos, estéticos daquela comunidade escolar. Certo. Então vamos fazer esse percurso pelos espaços, começando pela porta de entrada, fachada e recepção. O guia diz que é o cartão de visitas. É a primeira impressão, né? Comunica na hora o nível de cuidado, a identidade da escola, uma calçada limpa, um portão que funciona direitinho, identificação clara. São os primeiros sinais. Sinais importantes. E a recepção, ela não pode ser só um balcão burocrático frio. Precisa ser acolhedora. O documento até sugere ter onde sentar, água disponível, talvez um banheiro ali perto, acessível. E tem um ponto curioso que o guia levanta. Evitar aquele excesso de avisos com tom de ameaça, sabe? Tipo cartaz sobre desacato a funcionário. Ah, sim. Que já pressupõe um conflito. Isso. A ideia é focar na resolução, na empatia, na comunicação. E, claro, a acessibilidade é crucial. Pensar na altura do balcão para quem usa cadeira de rodas, rampas, sinalização tátil, talvez em braille. Tem um relato no guia da EMEB. Nilo Campos EMEB é Escola Municipal de Educação Básica, né? Contado pela Sherida Zaya Alberti. Eles perceberam que quando melhoraram a área de espera das famílias, deixaram mais confortável, mais bonita, a própria postura das famílias mudou. A interação ficou mais respeitosa. Olha só, pequenas mudanças no espaço, gerando grande impacto nas relações. É isso. Agora, um espaço que a gente geralmente nem nota direito. Corredores. A gente pensa neles só como passagem. Mas a proposta do guia é ousada. Transformar em local de aprendizado, de encontro. Como que isso funciona na prática, sem virar só decoração, ou pior, atrapalhar a circulação? É um equilíbrio delicado. Por isso que o guia bate tanto na tecla da intencionalidade pedagógica e do cuidado.
As intervenções, tipo murais, painéis, instalações, elas precisam ser seguras, claro, não podem obstruir rota de fuga nem a passagem, mas mais que isso, elas têm que ser pensadas para comunicar o que se aprende na escola, para instigar a curiosidade das crianças, dos jovens. Não é só enfeitar, então. De jeito nenhum. Tem que ser dinâmico, sabe renovar de tempos em tempos e, fundamental, acessível ao olhar e ao toque das crianças, na altura delas. É criar pontos de interesse, interação mesmo. E tem exemplos concretos disso no guia? Na EMEB Anísio Teixeira, eles usaram adesivos coloridos no chão, criaram jogos tipo amarelinha, o ato de andar pelo corredor virou brincadeira. E também colocaram a identificação das salas na altura das crianças, com imagens ligadas aos projetos das turmas. Isso dá autonomia, né? Um senso de pertencimento. Exato. E na EMEB, Sadal e Gushi, o corredor vira quase uma extensão da sala, em dias de chuva. Montam cantinhos de leitura, painéis sensoriais, varais com os trabalhos dos alunos. O corredor fica vivo, acolhedor. Falando em espaços muitas vezes esquecidos pedagogicamente. Banheiros. Íntimos, mas de uso super intenso. O guia também coloca eles como espaços educadores. Isso pode soar estranho para alguns. Sem dúvida. Mas faz todo sentido se a gente parar para pensar. Eles ensinam sobre higiene pessoal, sobre autocuidado, mas também sobre respeito ao bem comum, ao patrimônio da escola. Por isso a manutenção é tão crucial. Limpeza impecável, descarga funcionando, papel sempre lá, lixeira adequada. E segurança, claro. Segurança sempre. E nas creches, o documento ressalta uma coisa importante. A troca de fraldas, o banho. Esses momentos são oportunidades privilegiadas de interação individualizada, de construir vínculo. A Maria da Graça Horn chega a sugerir espelhos bem posicionados para a criança poder explorar a própria imagem corporal durante esses cuidados. É um espaço de descobertas íntimas, não só de necessidade fisiológica. Nossa, que olhar sensível. E a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência também é outro ponto essencial aqui, claro. Vamos para o refeitório agora? O guia descreve ele não só como o lugar de comer, né? Mas como um centro vital de convivência, de aprendizado social, de autonomia e até de cidadania. Exato. O foco é criar uma atmosfera que seja agradável, acolhedora, onde a educação acontece de forma integrada. Isso vai desde apresentar o cardápio de um jeito acessível, claro, legível, talvez com imagens ou informações para quem tem baixa visão, até organizar o fluxo para que as crianças possam se servir com mais autonomia, sabe? E pensar em como o descarte das sobras pode ser um momento de aprender sobre desperdício. É aprender sobre nutrição, mas junto com outras coisas. Isso. Aprender sobre partilha, sobre esperar a vez, sobre respeito mútuo na hora da refeição. E nesse ponto, tem um relato no guia da EMEB Armando Zóboli que é, nossa, transformador. Eles observaram que a rotina tradicional, todo mundo comendo junto, horário super rígido, criava uma tensão enorme, gerava muito desperdício e ignorava completamente os ritmos individuais. Tinha bebê dormindo em cima do prato, criança mais velha impaciente. Imagino que mudar isso não foi simples. O guia detalha como foi essa transição. Sim, o relato mostra uma mudança radical mesmo, e muito corajosa. Eles abandonaram aquele modelo de refeição em massa e adotaram um sistema de pequenos grupos, com horários mais flexíveis. Uma educadora acompanha poucas crianças de cada vez na mesa. Isso permite uma interação mais calma, mais significativa. Enquanto isso, as outras crianças fazem o quê? Continuam brincando em outros espaços. E as crianças passaram a ter mais voz sobre quando ir comer, dentro de uma janela de tempo, claro. Aprenderam a se servir sozinhas. O desperdício caiu drasticamente, o clima ficou muito mais sereno e tem um detalhe fascinante. A comunicação entre as educadoras para saber quem já tinha comido passou a ser feita por bilhetinhos que as próprias crianças levavam. Que incrível! Que mudança! É um exemplo poderoso de como repensar a organização do tempo e do espaço físico pode revolucionar completamente a experiência educativa. Muda tudo. Chegamos então ao que muita gente considera o coração da escola. A sala da turma.
O guia contrasta aquela imagem clássica das carteiras enfileiradas com uma visão bem mais dinâmica, imagino. Sim, a proposta era uma sala mutável, sabe? Que respira junto com o grupo, que reflete o que está sendo aprendido ali, mesas que podem ser agrupadas de jeitos diferentes em quartetos, duplas, um grande círculo para um debate, materiais pedagógicos ao alcance das mãos das crianças para incentivar a autonomia delas. As paredes também entram nisso? Com certeza, as paredes como murais vivos que exibem o processo de aprendizagem, não só o produto final bonito. A sala reafirmando aquele papel de segundo educador. Ela precisa ser inclusiva, claro, mobiliário seguro, do tamanho certo para cada idade, boa luz, boa ventilação. E para os bebês nas creches, a ênfase é no movimento, na exploração, tapetes, espelhos baixos, barras de apoio, objetos sensoriais. E um ponto importante que o guia destaca é que essa organização não é só responsabilidade do professor, né? De forma alguma. O ideal, segundo o guia, é que seja um processo compartilhado, envolver os alunos na arrumação, na decisão de onde colocar as coisas, no cuidado diário com aquele espaço. Para fortalecer o sentimento de que aquele lugar pertence a todos. Exatamente, pertencimento e responsabilidade compartilhada. Saindo da sala, então, vamos para o ar livre. O guia parece combater aquela ideia de que parque, pátio, jardim são só para recreio, para soltar energia. São vistos como ambientes de aprendizagem de primeira linha. Sem dúvida nenhuma. O parque, por exemplo, é o palco do brincar, né? E o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional. A gente sabe disso por teóricos como Winnicott, Vygotsky. Mas não basta ter o parque lá. Ele precisa ser seguro, brinquedos com manutenção em dia, piso que absorve impacto, nada de ferrugem, farpas. A manutenção é chave. Fundamental. Precisa ser limpo, especialmente a areia, que exige um cuidado especial e tem que ter desafios na medida certa para cada idade. E o papel do educador ali não é só vigiar, é observar, interagir para qualificar a brincadeira, oferecer novos elementos, garantir a segurança ativa, né? Tem exemplos disso também? Sim, ótimos. A EMEB Gonçalves Dias, que precisou reinventar seus espaços de brincar depois de perder algumas áreas. Ou a EMEB Euclides da Cunha, onde as crianças participaram da escolha de um brinquedo novo para o parque que estava sendo revitalizado. Envolvimento total. Legal. E o pátio, que normalmente é só um espaço de passagem ou espera? Também ganha outra dimensão no guia. Deixa de ser só isso para ser um lugar de múltiplas interações, de escolhas. O guia sugere equipar o pátio com jogos, livros, brinquedos variados, garantir que esteja limpo, seguro e que permita diferentes atividades acontecendo ao mesmo tempo. As paredes podem ser usadas também. Podem. Podem virar galerias de arte com trabalhos dos alunos, ou ter painéis de atividades sensoriais, por exemplo. O relato da IMEB José Cataldi pinta um quadro super vibrante. Pátio com canto de leitura, fantasias disponíveis, jogos pintados no chão, mesas de pebolim, um convite à convivência, à exploração. Muito bom. E por fim, as áreas verdes, jardins e hortas. Esses são laboratórios a céu aberto, para aprender sobre ciências naturais, ciclos de vida, alimentação saudável, sustentabilidade, trabalho cooperativo. O guia salienta a necessidade de manutenção constante, para que não virem espaços abandonados, né? A segurança com as ferramentas, o acesso para todos, incluindo quem usa a cadeira de rodas, são pontos de atenção no planejamento. E o fundamental, de novo, é o envolvimento ativo da comunidade. Alunos, professores, funcionários, famílias, todos cultivando e cuidando juntos. Tem exemplo disso também. Tem. A EMEB Cassiano Faria, por exemplo, revitalizou o pátio criando um jardim vertical com garrafas PET, e fizeram isso num sábado letivo, juntando escola e famílias no projeto. Lindo isso. Olhando para todos esses exemplos, para todas essas orientações do guia, a gente percebe dois eixos centrais que costuram tudo isso, né? O primeiro é a intencionalidade pedagógica. Certo. Nada no espaço é por acaso. A escolha da cor de uma parede, a disposição dos móveis lá na sala, a seleção de um brinquedo para o parque, tudo tem que ter um porquê educativo, tem que estar conectado ao PPP da escola. E o segundo eixo? É o trabalho coletivo. Essa intencionalidade toda não pode ser fruto do trabalho isolado de uma pessoa só, ou de um grupinho. Entendi. Precisa envolver mais gente. O guia insiste muito na importância da observação constante. Como é que esses espaços estão sendo usados de verdade? Da reflexão conjunta. O que está funcionando,
o que precisa mudar e, talvez o mais importante, da participação efetiva de todos, gestores, professores, funcionários, os próprios alunos, as famílias. Todos são convidados a pensar e a cuidar do ambiente escolar. É um processo democrático. A gente viu isso nos relatos, né? Como na IMEB Padre Manuel da Nóbrega, que criaram comissões com gente de todos os segmentos da escola para pensar a organização dos espaços coletivos. Exato. Ou na IMEB Graciliano Ramos, que, mesmo esperando uma grande reforma estrutural que nunca chegava, a equipe foi revitalizando a escola aos poucos, em mutirões. Mostra que a ação coletiva transforma, mesmo com limitações. Então, tentando sintetizar o que essa nossa exploração mostrou, fica muito claro que a escola é bem mais do que um conjunto de paredes e corredores, né? Cada ambiente ali tem um potencial educativo enorme, que às vezes está adormecido. Quando esses espaços são pensados com propósito pedagógico, com sensibilidade estética e principalmente com a participação de toda a comunidade, eles se transformam em aliados poderosos da educação. Isso mesmo. Deixam de ser só o cenário para serem coautores do processo de aprendizagem. É uma mudança de perspectiva muito forte. Uma mudança fundamental. Exatamente. E isso, para mim, lança uma provocação bem interessante que vai até além do universo da escola. Se a gente pode desenhar e organizar os espaços da escola com tanta intencionalidade para fomentar aprendizado, bem-estar, colaboração, como é que a gente poderia aplicar lógicas parecidas para requalificar outros ambientes que a gente habita no dia a dia? Boa pergunta. Nossos locais de trabalho, as praças da cidade, os centros comunitários, até as nossas próprias casas. Como é que eles poderiam ser repensados, talvez coletivamente, para nutrir mais a curiosidade, a interação, o desenvolvimento de todo mundo que usa esses espaços? Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia nesta investigação sobre o poder educativo dos espaços escolares. Até a próxima!